Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o verão, como é que vão ser a previsão dos próximos 3 meses durante essa estação, que começa com a entrada do Sol no signo de Capricórnio, no dia 21 de dezembro. A gente tem um paralelo de que o verão é similar à lua cheia, ao mesmo tipo de energia, onde a gente chega no auge, onde as coisas vêm à tona, a gente se exterioriza ao máximo, então a gente associa à praia, ao mar, ao sol, ao calor, às festas, e associa essa empolgação. Só que esse verão vai ser diferente, e a gente vai estudar sobre isso através da leitura desse mapa. Marca a entrada do verão às 6 horas e 21 minutos da manhã, quando o Sol entra a 0 graus do signo de Capricórnio. Esse Sol, por estar na casa 12 e a maioria dos planetas estarem na linha abaixo do horizonte, mostra que esse verão ele vai ser muito mais interno, para dentro. A gente vai estar trabalhando as nossas questões particulares, não tanto o mundo externo. A energia de Capricórnio, ela é relacionada ao trabalho, ao empenho, ao esforço que a gente precisa fazer para amadurecer. O regente desse Capricórnio que está comandando é o Saturno, que está em Peixes na casa 3, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E é ainda o regente desse ano. Então, esse esforço que nós estamos fazendo é sobre os nossos pensamentos, afeta a nossa saúde mental e emocional por consequência. Então, as coisas que a gente precisa trabalhar em relação ao que a gente fica imaginando, aos nossos medos, aos nossos desafios, às nossas preocupações, os nossos equívocos, as coisas que a gente vai criando dentro da nossa mente, as coisas que a gente vai dando asas e não percebe o quanto isso vai tomando forma, incorporando na nossa vida, e o quanto a gente precisa estruturar, ter responsabilidade e cuidar dessa sanidade mental. Esse Sol ainda faz parte de um triângulo vermelho chamado T-Square, que é um momento de tensão, que de um lado a gente tem a roda da fortuna em Virgem, junto com o nó do Sul em Libra, junto com o meio do céu, aqui na casa 9, próximo à casa 10. Isso mostra a gente analisando os nossos conceitos, o que a gente acredita, deixando algumas crenças de lado em relação ao nosso ponto de vista, em relação ao mundo, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa imagem que a gente sustenta lá fora. E na outra ponta desse desafio, a gente tem Netuno em Peixes, junto com o nó do Norte em Áries na casa 3, entrando na casa 4. As coisas estão acontecendo dentro da nossa cabeça, da forma como a gente entende, como a gente raciocina, o que a gente enxerga, o que a gente expressa, o que a gente passa a raciocinar de uma nova forma, a começar um novo tipo de comunicação, ou tem uma nova ideia, um novo pensamento. Então, o trabalho que está acontecendo é na nossa mente. É a necessidade da gente trabalhar, cuidar, amadurecer a nossa sanidade, a nossa saúde mental, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar do nosso emocional. Por isso é uma cura emocional. E aqui eu vou trazer 2 paralelos. O primeiro é que esse ano a gente está encerrando o ciclo do Sol, que começou em 2024, no dia 20 de março, e que só acaba dia 20 de março de 2025. O ano, apesar da gente estar virando agora de 2024 para 2025, dia 31, o ciclo do Sol pela constelação, pelo universo, ele começa nessa data, em março, quando o Sol entra aqui, ó, no signo de Áries. Muda a estação, a gente entra no outono aqui no hemisfério sul. Quando a gente passa 3 meses e entra em Câncer, em junho, e começa o inverno. Depois, em setembro, a gente entra com o Sol no signo de Libra e marca a entrada da primavera. E agora, marca a entrada do verão, quando o Sol entra no signo de Capricórnio, que na verdade a gente está fechando esse último quadrante do ciclo do Sol, de um ano que veio trabalhar os nossos processos de saúde. A gente já teve muito problema com a saúde física, com a saúde da família, e a gente está fechando, parece que esse espaço, tendo que olhar e trabalhar a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. O segundo ponto é que o verão está associado à energia da água, à energia da cura emocional. Então não parece ser um verão festeiro,
mas parece ser um verão da gente cuidar desse lugar, da necessidade da gente olhar e cuidar disso. Esse Saturno, que é o regente ainda desse mapa, desse Capricórnio, desse ano, ele está envolvido numa grande cruz, que são desafios entre Saturno e a Lua em Virgem na casa 9. Aqui pesa no nosso coração, pesa nos nossos sentimentos, pesa no nosso emocional, uma sombra de restrição, da gente se sentir desgastado, cansado, enfraquecido, sem energia. E tá tudo sugado dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Ainda na ponta dessa cruz, a gente tem lá o Mercúrio em Sagitário e o Júpiter em Gêmeos, que são as energias mútuas trocadas, em oposição, que mexe com essa bagunça na nossa cabeça. Aqui, ainda na casa 6, colocando as 1000 possibilidades, as 1000 tarefas que a gente precisa se desdobrar, mexendo na nossa saúde física, fazendo a gente rever toda essa dispersão, todo esse excesso, todos esses passos que a gente está dando para dar uma enxugada. E do outro lado a gente tem esse Mercúrio em Sagitário na casa 11, mas já influenciando essa casa 12 também. A gente precisa limpar o nosso foco, a nossa direção em relação ao futuro e em relação ao nosso meio. Então é muita coisa poluindo a nossa cabeça, tudo está afetando, tudo deixa a gente muito perdido, muito desconexo, se desgastando cada vez mais, perdendo essa energia, não vendo as coisas claramente, porque a gente precisa trabalhar essa cabeça, e essa cabeça espiritual. Não é a nossa mente só de como a gente faz as coisas, de como a gente realiza as atividades que a gente tem que atribuir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta. Porque o que sustenta tudo isso por trás é a nossa ligação com o todo, com o divino, com a espiritualidade, com a nossa intuição, com algo maior que se eleva de dentro da gente. A gente tem ainda aqui na casa 1 Plutão em Aquário fazendo oposição para Marte em Leão na casa 7. Tem um renascimento, uma mudança acontecendo na nossa vida, na nossa personalidade diante do mundo, e isso vai romper algumas ligações, alguns elos, alguns contratos, alguns vínculos, pode causar alguns embates, algumas disputas, algumas discussões. Então tem uma diferença do que quem tem que caminhar com a gente, quem a gente escolhe ali como parceria, tá cada um para uma direção. E essa dificuldade de chegar num lugar em comum. Porque está todo mundo perdido, está todo mundo equivocado. E aí vai todo mundo se fechando nos seus próprios vitimismos, no seu distanciamento, nesse peso emocional, nessa sensação de exclusão, de abandono, de frieza. Vai causando uma tristeza, vai causando uma melancolia. Então é um cenário bem delicado no verão, que não vai levar a gente para fora, para festa, mas vai fazer a gente cuidar dessa parte espiritual, da saúde mental, da saúde emocional. E aí me vem muito mais a coisa da ligação com a água, da cura emocional, e o mar a gente associa a Iemanjá, que é a mãe de todos, que é essa mãe que acolhe. Então eu acho que nesse verão a gente pode pensar muito mais nessa conexão interna, nesse mar que limpa, que leva, que acolhe, que acalma, que pode trazer esse abraço dessa cura emocional, de ir se banhar no mar e fazer essa intenção de limpar a energia, de deixar as coisas para trás, de deixar as coisas mais leves, porque o que vai trazer respostas para essa confusão de pensamentos, de opiniões, de relações, da cabeça estar confusa e perdida entre tantas possibilidades e acabar se perdendo e fazendo vários caminhos a mais, tortos, turvos, para não chegar em lugar nenhum, para ficar se perdendo, é o que vai limpar e trazer a direção. É esse contato, é esse eixo, é o desafio da gente amadurecer essa relação com o nosso silêncio interno, com a nossa intuição, com o nosso inconsciente, com a nossa mente espiritual, que é ela que guia, que é ela que vai trazer resposta, e é ela que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Esse foi um chamado desse ano e vai ser ao longo do próximo, mais ainda.
A gente pode ver isso na previsão de 2025. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem quem ainda não viu. E é isso. Então, que venha essa cura emocional, que a gente atenda esse chamado da nossa sanidade mental e que lave e leve tudo que tenha que levar para a gente aprender a se conectar. Até semana que vem. Fiquem com Deus e um beijo.